Você já se sentiu fraco mentalmente? Como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros e ninguém pudesse entender sua dor. E se eu te dissesse que a verdadeira força não está em músculos ou conquistas, mas sim na fé? Neste vídeo, vamos refletir sobre como a fé em Deus transforma a mente de quem crê, fortalece o espírito e sustenta até nos dias mais sombrios. Já sentiu que sua fé te deu força para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido? Comente aqui embaixo: minha força vem de Deus, se isso já aconteceu com você. E se essa mensagem falar com o seu coração, compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso hoje. A vida vai te sacudir. E não vai ser uma ou duas vezes. Vão ser muitas. Você vai perder pessoas que ama. Vai ouvir não quando mais precisa de um sim. Vai enfrentar doenças, contas, crises, decepções. Mas em meio a tudo isso, há uma verdade que nunca muda. Se a sua fé estiver firmada em Deus, você permanece de pé. Mateus nos ensina algo profundo. Jesus disse que aquele que ouve e pratica a sua palavra é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram com força. Mas aquela casa não caiu. Sabe por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. Você também vai enfrentar tempestades. Mas se a sua vida está firmada na fé, você pode até chorar por um tempo, mas não será destruído. Você pode até cair de joelhos, mas vai se levantar mais forte, porque a sua fé não está em promessas humanas, não está em dinheiro, não está em pessoas, está em Deus. E Deus não falha. Ele é refúgio, é socorro bem presente na angústia. Ele é quem te sustenta quando as forças acabam. Ele é quem te levanta quando ninguém mais estende a mão. Por isso, mesmo quando tudo estiver desabando, diga para si mesmo: minha fé está na rocha. Eu não vou cair. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários. Você pode até frequentar a igreja, ler a Bíblia todos os dias, orar antes de dormir. Mas se dentro de você ainda habita o medo, a dúvida, a derrota, é sinal de que a fé ainda não encontrou morada firme no seu coração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Mas essa fé não é apenas acreditar que Deus existe. É confiar plenamente que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está no controle. Veja o exemplo de Davi. Ele não esperou ver Golias no chão para declarar vitória. Ele olhou para o gigante e disse com fé: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará também deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Davi já enxergava a vitória antes da batalha começar. Por quê? Porque a fé verdadeira declara o milagre antes dele acontecer. E você? Tem vivido como alguém que carrega uma promessa divina? Ou tem andado como derrotado, mesmo sendo filho do rei? Deus não te chamou para andar cabisbaixo. Ele te chamou para ser cabeça, e não cauda. Te chamou para vencer, não para se esconder. Hoje, declare sua vitória nos comentários. Escreva com fé. Profetize como quem já venceu. A fé é a linguagem do céu. E quando você fala com fé, o inferno treme. Não viva como vencido quando você foi chamado para ser mais que vencedor. Lembre-se, a fé não depende das circunstâncias. A fé muda as circunstâncias. A fé vence o medo. Todos nós sentimos medo. É humano, é natural. Mas quando deixamos que o medo tome o controle da nossa vida, ele paralisa nossos passos e nos impede de viver o propósito de Deus. O medo sussurra mentiras, mas a fé grita a verdade do céu. Lembra de Pedro? Ele estava indo ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Enquanto manteve os olhos fixos no Senhor, ele andou sobre a tempestade. Mas no momento em que olhou para o vento, para as ondas, para o perigo, ele começou a afundar. Assim é conosco. Quando tiramos os olhos de Deus,
começamos a afundar em preocupações, ansiedade e desespero. Mas quando olhamos para Jesus, com fé, com confiança, com esperança, nós caminhamos sobre as águas da vida, mesmo quando tudo à nossa volta parece desmoronar. Você não precisa viver dominado pelo medo. A fé é a arma que Deus nos deu para vencer as tempestades. Quando confiamos nele, somos fortalecidos, renovados e capacitados a seguir em frente. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Comente aqui abaixo uma declaração de fé. Declare com ousadia o que você crê. Fortaleça sua fé e inspire outras vidas com palavras de esperança. A fé transforma ansiedade em paz. Você já se sentiu ansioso? Já teve noites em claro, pensamentos agitados, coração apertado, sem saber o que fazer ou para onde correr? A verdade é que a ansiedade bate à porta de todos nós. Ela chega silenciosa, mas domina nossos pensamentos e tira nossa paz. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente, um caminho de descanso. Filipenses 4, 6-7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você percebe o poder dessas palavras? Deus não está dizendo que os problemas vão desaparecer. Ele está dizendo que, mesmo em meio à tempestade, há uma paz que pode guardar o nosso coração. Essa paz não vem das circunstâncias. Ela vem da presença dele. A fé não ignora a realidade, mas nos conecta a uma verdade maior. Deus está no controle. Ele ouve nossas orações. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Quando escolhemos confiar, quando entregamos a Ele o que está fora do nosso controle, algo poderoso acontece. A ansiedade dá lugar à paz. O medo se curva diante da fé. E o caos se silencia diante da presença de Deus. Hoje, seja qual for a sua luta, pare um momento, respire fundo e ore. Fale com Deus, entregue, confie e creia que a paz dele vai guardar o seu coração. Se você crê nisso, declare nos comentários: Eu escolho confiar em Deus. Escreva sua oração. Diga o que você está entregando nas mãos do Senhor. Compartilhe sua fé. Você pode fortalecer alguém que está vivendo um dia difícil. A fé se prova nas lutas. A fé não cresce nos dias fáceis. Ela se fortalece nas batalhas. Assim como um atleta precisa do peso, do suor, da resistência para crescer, o cristão precisa das provações para amadurecer espiritualmente. É no vale que aprendemos a ouvir a voz de Deus. É na dor que a confiança é refinada. Não pense que Deus te abandonou só porque a luta chegou. Ele está mais perto do que nunca. A sua fé está sendo provada. E isso é um bom sinal, porque Deus só prova aquilo que tem propósito. Se você está em guerra, é porque há algo precioso em você. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você derrama, Ele recolhe. Cada noite escura, Ele ilumina com esperança. Não desista agora. Essa dor tem um fim. E quando ela passar, você vai olhar para trás e entender: foi aí que eu cresci. É nas batalhas que a sua fé se torna firme. É nos ventos fortes que as raízes se aprofundam. Não tenha medo da tempestade. É ela que revela quem confia de verdade. A fé ensina a decidir com sabedoria. Você já percebeu como muitas das nossas decisões são tomadas no calor do momento? Quantas vezes agimos por impulso, movidos pela emoção, pela ansiedade, pelo medo? E depois, lá na frente, o arrependimento aparece. Quem vive por emoções, vive se arrependendo. Porque as emoções mudam, elas oscilam. O que hoje parece certo, amanhã pode parecer insensato. Mas quem vive pela fé, vive com propósito.
porque a fé enxerga além do agora. A fé não se deixa enganar pelos sentimentos passageiros. Ela está firmada numa verdade eterna, em um Deus que não muda. Antes de qualquer decisão, respire. Silencie o coração e pergunte a si mesmo: estou decidindo com fé ou com medo? Essa pergunta pode mudar tudo. Se a resposta for medo, espere, reflita, ore. Se a resposta for fé, avance com confiança. Mesmo que o caminho pareça incerto, quando é a fé que guia, os passos são firmes. A fé não é a ausência de dúvidas, mas é a escolha de confiar mesmo quando não há garantias visíveis. É olhar para a frente e dizer: eu sei em quem tenho crido. Não decida no desespero, decida na confiança. Não se mova pela pressão, se mova pela convicção. Não escolha por medo de perder. Escolha por fé no que Deus pode fazer. A fé confia no tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Ainda que pareça que o céu está em silêncio, Deus está trabalhando. Às vezes, o que parece demora, na verdade, é preparo, é cuidado, é amor. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Mesmo quando tudo parecia impossível, ele creu. E Deus foi fiel. Saul, por outro lado, não soube esperar. Se precipitou, agiu antes do tempo e perdeu aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Ele foi escolhido, mas sua impaciência custou caro. A verdade é, quem confia no tempo de Deus, vive milagres. Quantas vezes você já pensou: Deus se esqueceu de mim? Quantas noites em lágrimas, achando que tudo acabou? Mas Deus não esquece. Ele não se atrasa. O tempo dele é perfeito. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mesmo que hoje pareça difícil, continue. Mesmo que o milagre ainda não chegou, persevere. A fé não é sobre entender, é sobre confiar. Confie, descansa, entrega. Não viva como Saul, viva como Abraão. Creia mesmo quando os olhos não veem. Deus está escrevendo uma história muito maior do que você pode imaginar. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Ele prepara. E quando o tempo chegar, será perfeito. A fé dá identidade. Quando você descobre quem é em Deus, tudo muda. A opinião dos outros já não define mais seu valor. Suas falhas passadas não são mais seu rótulo. Seus erros não determinam mais seu destino. Porque agora você sabe, sua identidade está firmada em Cristo. Jesus, enquanto esteve aqui, não viveu em busca da aceitação do mundo. Ele sabia quem era, de onde veio e para onde estava indo. Sua segurança vinha do Pai. E nós, como filhos e filhas de Deus, também podemos viver com essa mesma segurança. Você não precisa mais correr atrás da aprovação dos outros. Você já é aceito, já é amado, já é escolhido por aquele que conhece você desde o ventre da sua mãe. A fé em Deus te dá uma nova identidade, firme, imutável, eterna. A sua identidade não é baseada em circunstâncias, não é moldada pela cultura, não é definida pelos seus fracassos. Ela é dada por Deus. E ninguém pode roubar isso de você. Declare hoje com ousadia: eu sei quem sou em Deus. A fé dá coragem. Josué estava com medo, mas Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Muitas vezes, nos deparamos com situações em que o medo tenta nos paralisar. Diante de desafios, incertezas, perdas ou decisões difíceis, sentimos a insegurança bater à porta do nosso coração. Foi exatamente assim que Josué se sentiu ao assumir a liderança após a morte de Moisés. Ele olhou para a grande responsabilidade diante de si e teve medo. Mas Deus não deixou Josué sozinho. Ele falou com clareza: esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a mesma voz que ecoa até hoje, em meio às tempestades da vida. Não é a ausência do medo que define a coragem, mas sim
a presença de Deus em cada passo. A fé nos dá coragem, porque sabemos que não lutamos sozinhos. Quando confiamos em Deus, mesmo os maiores gigantes se tornam pequenos diante do seu poder. O segredo da coragem está na certeza de que Deus vai à frente, abrindo caminhos onde não existem, fortalecendo nossos passos e renovando nossas forças. Se você está enfrentando algo difícil hoje, lembre-se, Deus está com você. Ele não te abandonou. Ele vai à frente, preparando o caminho. A fé dá paz em meio ao caos. Paz de verdade não é ausência de problemas, mas a presença constante de Deus. Vivemos tempos difíceis. O mundo está em constante mudança, e muitas vezes somos lançados no meio de tempestades que não escolhemos enfrentar. Problemas financeiros, enfermidades, incertezas, relacionamentos rompidos, ansiedade, solidão. É fácil se perder no meio do caos. Mas existe uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não balança com a economia, que não desaparece quando as portas se fecham e que não se quebra diante das más notícias. Essa paz vem do alto. Ela é fruto da fé, da certeza de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece desmoronar. A verdadeira paz não está no que você tem, mas em quem está com você. Jesus nunca prometeu ausência de lutas. Ele mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. A fé nos lembra que, mesmo em meio ao caos, não estamos sozinhos. Deus não nos abandona no meio da tempestade. Ele caminha conosco sobre as águas. Quando confiamos nele, nossa alma encontra descanso, mesmo quando tudo ao nosso redor grita medo e desespero. Você pode perder o controle, mas Deus nunca perde. Você pode não ter respostas, mas Deus tem planos. Você pode se sentir fraco, mas em Deus você é fortalecido. Então, declare hoje: "Eu não dependo de estabilidade para ter paz. Minha paz vem do Senhor e ela é inabalável." Se você estiver passando por um momento difícil, feche os olhos, respire fundo e entregue tudo nas mãos de Deus. Diga: "Senhor, eu confio em Ti. Ainda que tudo pareça fora do lugar, minha paz está firme em Ti." Você vai perceber que mesmo no meio da dor, a presença de Deus traz consolo. Mesmo no escuro, a luz dele brilha. Mesmo quando tudo falha, ele permanece fiel. A fé te levanta depois da queda. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos 37:24. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Até mesmo aqueles que caminharam lado a lado com Jesus, como Pedro, tropeçaram. Pedro negou o Mestre 3 vezes. Mas isso não foi o fim da sua história. Porque a graça de Deus é maior que os nossos tropeços. A misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Talvez você tenha caído. Talvez você ache que já foi longe demais, que não tem mais volta, que Deus não pode mais te usar. Mas escute bem, não é a queda que define quem você é a fé que te levanta depois dela. Pedro foi restaurado. Ele chorou amargamente, mas voltou com o coração quebrantado. E Jesus não só o perdoou, como confiou a ele a missão de apacentar suas ovelhas. Isso prova que Deus ainda tem planos para aqueles que se arrependem com sinceridade. Você não está fora dos planos de Deus só porque caiu. Se você levantar, Deus te coloca de volta no caminho. Volte-se para Deus hoje. Deixe que Ele te levante. Entregue-lhe sua dor, sua vergonha, seus erros e receba de volta perdão, direção e propósito. A fé não é apenas uma crença. É uma força que transforma. Ela muda sua mente, acalma o seu coração e renova completamente a sua vida. Quando tudo parecer difícil, quando as portas estiverem fechadas e as forças estiverem se esgotando, lembre-se, você não está sozinho. A fé em Deus não é um refúgio para os fracos,
é uma fonte de poder para os fortes. Fortalecer a mente começa com fortalecer o espírito. E o espírito se fortalece na presença de Deus. Ser mentalmente forte não significa não ter medo ou dúvidas. Significa seguir em frente apesar deles, com a certeza de que Deus está guiando cada passo. Você pode até não ver agora, mas Deus está agindo. No silêncio, na espera, no processo. A fé te ensina a esperar sem desistir. Mesmo quando tudo parece parado, silencioso, sem direção, Deus está agindo. Ele nunca dorme. Ele nunca se atrasa. Ele trabalha nos bastidores da sua vida, preparando o cenário perfeito para o cumprimento das promessas que Ele mesmo te fez. Em Abacuque 2:3 está escrito: ainda que demore, espere, porque certamente virá. Essa palavra é um lembrete poderoso de que a promessa de Deus pode até parecer demorada aos nossos olhos, mas no tempo certo, no tempo dele, ela vai se cumprir. E quando isso acontecer, será perfeito, sem falhas, exatamente como você precisa. A fé é o combustível que nos mantém caminhando, mesmo quando nossos olhos não veem saída. É a certeza no invisível, a convicção de que Deus está no controle mesmo nos dias difíceis. É ela que nos impede de desistir quando tudo dentro de nós quer parar. Se você está esperando por algo que Deus prometeu, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Se você ainda não viu nada acontecer, mas crê mesmo assim, declare: a minha fé é maior que as circunstâncias. Se você já viu uma promessa se cumprir depois de esperar, testemunhe nos comentários: Deus é fiel, Ele cumpriu em minha vida. Seu comentário pode fortalecer a fé de alguém. Seu testemunho pode ser o milagre que alguém precisava ouvir hoje. Lembre-se, não é porque você não vê que Deus não está fazendo. O céu trabalha em silêncio. O processo pode ser lento, mas a promessa é certa. A demora não é negação, é preparação. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que Deus está agindo, mesmo no silêncio. Curta se você crê que a promessa vai se cumprir. E não saia daqui sem declarar sua fé nos comentários. A fé te ajuda a perdoar, e o perdão te ajuda a se libertar do passado. Muitas vezes carregamos dores antigas, como se fossem parte de quem somos. Mas Deus não nos criou para viver acorrentados ao que nos feriu. Ele nos chama para uma vida plena, leve e curada. E o primeiro passo é o perdão. Perdoar não é aceitar o erro, nem minimizar a dor. Perdoar é decidir que a dor não terá mais poder sobre o seu presente. É declarar com fé: eu não deixarei o passado definir meu futuro. A mágoa enfraquece a mente e o espírito. Ela rouba a paz, contamina as relações e nos prende em ciclos de sofrimento. Mas quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele transforma dor em cura e fraqueza em força. Em Efésios 4:22, a palavra nos ensina: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus nos perdoou sem reservas. Mesmo conhecendo nossas falhas mais profundas, Ele nos amou e nos deu nova vida. Quem somos nós para não oferecer esse mesmo perdão a quem nos feriu? O perdão é uma escolha espiritual. Não espere sentir vontade para perdoar. Escolha, em fé, deixar nas mãos de Deus aquilo que você não pode mais carregar. A fé tem o poder de transformar o fim em um novo começo. Quantas vezes na vida passamos por situações que parecem ser o encerramento definitivo de tudo o que sonhamos? O fim de um relacionamento, a perda de um ente querido, uma demissão, uma traição, uma queda espiritual. Tudo parece escuro, confuso, e sentimos que nada mais poderá florescer ali. Mas é justamente nesse lugar de aparente fim, onde os olhos naturais só enxergam desespero, que a fé começa a trabalhar. Porque a fé não é cega. Ela enxerga o invisível.
Ela crê não no que está acontecendo, mas no que Deus está preparando. E nosso Deus é especialista em recomeços. Quando você pensa que acabou, Deus sussurra: estou começando algo novo. Talvez você também esteja vivendo um tempo de perda, frustração ou silêncio. Talvez você ache que falhou demais, que errou demais, ou que já passou do tempo de Deus agir. Mas ouça com atenção. Enquanto você pensa que tudo acabou, Deus está apenas começando. Ele ainda escreve histórias com pessoas quebradas. Ele ainda cura corações partidos. Ele ainda transforma cinzas em beleza, luto em dança, fracasso em testemunho. Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A fé te conecta com a eternidade. Não vivemos apenas por esta vida. A fé te dá uma perspectiva eterna. Te faz viver com propósito e esperança. Ela te lembra que há algo maior do que as circunstâncias momentâneas. Que cada lágrima, cada luta e cada conquista tem um significado que transcende o tempo. Quando os dias são escuros e o caminho parece incerto, a fé é a luz que guia teus passos, apontando para um futuro que não termina com esta vida, mas se prolonga na eternidade. A fé te ensina a enxergar além do agora, a ver o invisível, a confiar no impossível e a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Ela é âncora em tempos de tempestade, abrigo nos dias difíceis e impulso nos momentos de desânimo. Viver com fé é viver com os olhos voltados para o alto, sabendo que a vida aqui é apenas o começo de uma jornada maior. É encontrar sentido mesmo na dor, força mesmo na fraqueza e alegria mesmo em meio às incertezas. A fé não ignora a realidade, ela a transforma. Porque quem crê não vive apenas por aquilo que vê, mas por aquele que prometeu estar presente em todos os dias, até o fim dos tempos. A eternidade que a fé revela não começa quando partimos deste mundo. Ela já se inicia aqui, no momento em que escolhemos confiar em Deus. A cada atitude de amor, a cada gesto de compaixão, a cada perdão oferecido, estamos tocando a eternidade. Estamos vivendo não apenas com foco no presente, mas com os olhos firmes na promessa que nos espera. A fé não é fuga da realidade, é mergulho profundo no que realmente importa. É saber que mesmo que tudo ao redor falhe, há uma rocha que permanece inabalável. E essa rocha é Cristo, a ponte entre o tempo e a eternidade, entre o humano e o divino, entre o agora e o sempre. Portanto, não viva apenas para esta vida. Viva com os olhos na eternidade. Plante sementes de fé, cultive a esperança e caminhe com propósito. Porque os que creem não andam em vão. Eles caminham rumo à plenitude da vida, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem fim. Apenas paz, alegria e plenitude em Deus. A fé te dá discernimento em tempos de confusão. Em meio ao caos, quando todas as vozes externas gritam opiniões e os caminhos parecem incertos, a fé age como uma bússola interior. Ela te conecta à voz serena de Deus, que sussurra a direção quando o mundo grita confusão. A fé não apaga a tempestade, mas te ensina a andar sobre as águas com confiança. Quando você não sabe o que fazer, a fé te leva à oração e à intimidade com Deus. Ela silencia os ruídos, acalma o coração ansioso e fortalece sua comunhão com o Espírito Santo. O discernimento espiritual nasce quando você confia menos no seu próprio entendimento e mais na sabedoria divina. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A fé te livra da comparação e da inveja. A comparação nasce da insegurança, da ideia de que Deus está abençoando os outros e se esqueceu de você. Mas a fé quebra esse ciclo,
lembrando que o plano de Deus é pessoal, intencional e perfeitamente alinhado com a sua jornada. Quando você confia que está exatamente onde Deus quer que você esteja, seu coração se aquieta. A fé te faz olhar para os outros com gratidão, não com ciúmes. Ela reafirma que cada história tem seu tempo e que o mesmo Deus que realiza na vida do outro está trabalhando na sua com o mesmo amor e zelo. A comparação é o ladrão da paz. A fé é a guardiã da identidade. A fé te ajuda a ver além do que os olhos enxergam. A fé é a lente que enxerga o invisível. Quando tudo ao redor parece indicar que não há saída, que não há solução, a fé insiste. Ainda há esperança. Ela não depende de provas, de lógica ou de evidências humanas. Ela crê porque conhece o caráter de Deus, fiel, constante, soberano. Enquanto o mundo enxerga limites, a fé enxerga oportunidades. Ela transforma deserto em caminho, lágrima em propósito, silêncio em direção. Não se trata de ignorar a realidade, mas de olhar para ela com os olhos do céu. Coríntios 5:7. Porque andamos por fé, e não por vista. A fé transforma o não posso em Deus pode. Você pode se sentir fraco, incapaz, insuficiente, e tudo bem. A fé reconhece suas limitações, mas escolhe confiar naquele que é ilimitado. A fé tira o foco de si mesmo, do eu não consigo, e o direciona para o Deus pode todas as coisas. A verdadeira força nasce quando você se rende, quando entende que não depende de você, mas do poder daquele que não falha. A fé é o impulso que te faz levantar, mesmo quando não há força humana suficiente para continuar. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, não desista. Respire fundo, levante a cabeça e continue. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para sua fé crescer, sua mente se fortalecer e sua vida ser transformada. Deus não abandona os que confiam nele. Ele está contigo, no seu hoje, no seu amanhã e em todos os caminhos que você ainda vai trilhar. Agora é com você. Escreva nos comentários uma afirmação de fé. Pode ser simples, mas declare com confiança. Diga com força: minha fé é maior que o meu medo. Deus está no controle da minha vida. Eu creio no impossível. Não ando por vista, ando por fé. Compartilhe sua fé. Você não sabe quem pode ser tocado pelas suas palavras. Que a sua fé continue sendo sua força, hoje e sempre.